Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesta oportunidade nós vamos trazer uma mensagem da graça de Deus, onde o nome do tema é O que é a graça de Deus? Eu me chamo Aldair, nós estamos aqui observando as Escrituras Sagradas e trazendo um entendimento acerca das coisas do Pai. Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí no canal, vamos juntos, porque nós vamos trazer assunto muito, mas muito interessante. No tema de hoje, a gente vai estar falando então o que é a graça de Deus. Graça de Deus é um favor de Deus para com a humanidade. O que nós precisamos entender que a graça de Deus, em todas as escrituras, de Gênesis a Apocalipse, a gente pode perceber a graça de Deus. A graça de Deus foi dada a vários homens do Antigo Testamento, a várias pessoas, a vários povos. A graça de Deus, ela alcançou muitos e muitos escolhidos de Deus ali antes, antes da cruz de Cristo, antes de Jesus. Abraão teve a graça de Deus. Abraão e Sara tiveram um filho com a idade avançada. Isto foi um grande favor de Deus. Porque graça é isto, graça é favor de Deus para com o homem. Noé encontrou graça diante dos olhos de Deus. Então, isto é graça de Deus. A graça é um favor, é uma benevolência, é uma misericórdia, é o amor de Deus para com a humanidade. E antes da cruz, a graça de Deus, ela era existente, ela era presente em toda a história da humanidade. Quando chega então o Filho de Deus, nasce através de Maria, o Filho de Deus, ele vem então trazer o tempo da graça de Deus. Um tempo onde estaria chegando uma graça salvífica, uma graça onde iria libertar o seu povo, uma graça onde iria salvar aqueles judeus daquele momento que eles viviam, onde tinha uma lei com 613 mandamentos. E esta graça, pelo sangue de Cristo na cruz, ela alcançou todos os outros povos. Nós, da cruz para cá, todos nós estamos vivendo debaixo do feito da cruz de Cristo. Querendo ou não, se você interessa ainda em praticar as obras da lei de Moisés, tudo bem, é um direito seu, mas saiba, você está vivendo o tempo depois da cruz. Você já está vivendo um tempo onde Cristo cumpriu a lei de Moisés, onde Cristo inaugurou a graça de Deus, onde Cristo libertou o povo judeu exatamente destas leis, dos 613 mandamentos. Todos nós que estamos depois da cruz, todos nós que nascemos depois da cruz, todos nós estamos vivendo as conquistas e as realizações de Jesus ali naquele madeiro. Olha, Jesus, como sendo o autor e consumador da obra do Criador ali naquela cruz, ele veio trazer a graça. Nós podemos observar em João, no capítulo de número 1, no versículo 17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Olha, o apóstolo João escrevendo aqui, ele diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça de Deus no sentido salvífico, a graça de Deus no sentido objetivo de salvar aquele povo judeu de debaixo daquela situação que eles encontravam, debaixo de uma lei com 613 mandamentos. Jesus, então, o sangue dele foi para remir todos aqueles que viviam debaixo da lei de Moisés, para salvar os filhos de Deus daquela condição. É tudo isto que nós vamos entender aqui neste canal. Por isso que eu sempre digo, nós vamos estar trazendo um assunto muito interessante. É muito importante que você esteja inscrito aqui no nosso canal, que você ative aí o sininho para estar recebendo as notificações, porque assim, ativando o sininho, o YouTube vai avisar vocês
Todas as vezes que a gente postar um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai estar comunicando com vocês e vocês vão estar crescendo neste entendimento. Nós precisamos entender a graça de Deus por meio de Jesus Cristo chegou. Nós precisamos conhecer os feitos da cruz. Nós precisamos conhecer a obra da cruz. Nós precisamos conhecer a graça de Deus que superabundou sobre aquele povo judeu que vivia debaixo da lei, que resgatou todos os filhos de Deus daquelas condições. Hoje, nós precisamos conhecer as conquistas e as revelações. Nós precisamos entender, conhecer, crescer nesse entendimento do que está escrito aqui para a gente. Nós precisamos mergulhar dentro das Escrituras e trazer para nossas vidas as conquistas e as revelações da graça de Deus. Olha, Paulo, escrevendo a Tito, ele diz algo muito interessante que estava acontecendo naquele momento, naqueles dias deles. Vamos ler Tito, capítulo de número 2, no versículo 11, Paulo diz: porque a graça de Deus manifestou salvadora a todos os homens. Olha, a graça de Deus, que já era existente. Em toda a Bíblia, a gente percebe a graça de Deus. E a graça de Deus, naquele momento, nos dias de Paulo, por intermédio do feito da cruz, Paulo está dizendo, a graça de Deus se manifestou. Então, Jesus de Nazaré era o próprio Deus se manifestando ali em carne e trazendo uma graça, um favor imerecido para aquele povo que vivia debaixo da lei. Então, Jesus era o próprio Deus, Deus vestido de carne, para trazer uma graça salvadora, uma graça salvífica. A graça foi manifestada ali por meio de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos entender, que nós precisamos compreender. Nós precisamos estar lendo e buscando esse conhecimento para que nós possamos nos posicionar nos dias de hoje, 2000 anos depois do feito da cruz. Nós podemos então nos posicionar, nós precisamos entender qual que é a nossa posição nos dias de hoje diante do Criador. Como Deus nos vê. Como Deus vê que nós estamos nos dias de hoje. Debaixo da lei? Não. Porque o fim da lei foi Cristo. Romanos capítulo 10, no versículo 4, Paulo diz, Cristo é o fim da lei. Então, hoje nós estamos naqueles dias onde Jesus nasceu, onde Jesus teve a vida pública, realizou grandes milagres e grandes prodígios, onde Jesus também foi morto e ressuscitado, onde Jesus escolheu o apóstolo Paulo para pregar o evangelho da graça de Deus. Onde que nós nos posicionamos? Hoje, nós como filhos de Deus, Deus habitando em cada um de nós. Você sabe disso? Deus habita em você, meu irmão. Deus reside em cada um de nós. Deus mora no nosso espírito. O nosso espírito é um espírito com o Senhor. Nós já estamos unidos com o Pai. Nós já estamos andando e caminhando junto em regiões celestiais com o nosso Criador. É isso que nós precisamos entender. Qual que é a nossa posição? Nós não estamos lá nos dias de Jesus. Nós não estamos lá depois da cruz nos dias do apóstolo Paulo. Mas nós estamos aqui depois da cruz para conhecermos a graça de Deus e para poder colocar nas nossas vidas as conquistas e as revelações que servem para todos os sempre, para todos nós. Olha, hoje é uma mensagem pequena, mas eu queria deixar aqui o meu entendimento sobre a graça de Deus. A graça de Deus, ela é eterna. A graça de Deus, ela era existente antes da cruz. E ali na cruz, ela se manifestou de uma força, de uma forma tremenda. Foi a graça de Deus para resgatar o povo de uma condição. Foi a graça de Deus que transbordou sobre aqueles filhos dele que viviam ali naquele momento para realizar de uma forma plena a obra da cruz. Mas a graça de Deus, depois da cruz, a graça de Deus, depois do ano 70, ela continua sendo ainda ativa na vida dos filhos de Deus. Por quê? Olha, neste momento aqui eu quero deixar aqui uma frase que eu tenho ouvido muito. Tem uma pessoa muito aqui conhecida aqui na minha cidade que a gente ouve muito ele dizer essa frase. Sempre quando ele determina em fazer alguma coisa, sempre ele faz.
fala, com as graças de Deus a gente vai estar fazendo. Isso é uma frase muito bonita. Com as graças de Deus é com o favor de Deus. Exatamente. A graça de Deus, ela é presente na nossa vida. Nós dependemos do favor de Deus. Eu deixo aqui também um exemplo muito grande. Por mim mesmo, a oportunidade que a gente está tendo de ler as Escrituras, de buscar o conhecimento do Evangelho da graça de Deus, de crescer nesse entendimento da graça de Deus. Não que nós estamos lá nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos, não que nós estamos lá antes do ano 70, nós estamos depois sim do ano 70, mas nós podemos conhecer e crescer na graça e no conhecimento, e isto é algo maravilhoso. A graça de Deus, ela é presente. Por isso que é importante a gente sempre dizer, com as graças de Deus, com o favor de Deus, nós vamos conseguir fazer e realizar o que Deus já determinou por cada um de nós. Olha, eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês que são inscritos aí no nosso canal e agradeço vocês também que estão assistindo o vídeo pela primeira vez. Você se inscreve no canal, não perca mais tempo, é muito importante. A gente vai estar trazendo assuntos que vai trazer um crescimento espiritual e que nós podemos viver dias aqui nessa terra. Por mais que a gente tenha problemas, né, como o próprio Jesus de Nazaré diz, no mundo tereis aflições, mas se tratando das coisas do Pai, das coisas do alto, se tratando das coisas espirituais, se tratando do entendimento, do conhecimento das Escrituras, da compreensão dos textos bíblicos, saber qual é a nossa posição diante de Deus, isto a gente está tranquilo, seguro e sem temor do mal. Isto é muito importante, a gente ter uma paz no sentido espiritual, a gente ter uma paz. E é isso que Jesus veio trazer, uma paz. Não a paz que o mundo dá, não a paz das coisas da carne, mas uma paz das coisas celestiais, das coisas do alto. Nós precisamos entender, porque o Evangelho é boa notícia, o Evangelho é algo que traz coisas maravilhosas para as nossas vidas. Nós precisamos crescer sim na graça e no conhecimento das coisas que já foi conquistada por Cristo para aquele povo judeu, mas que serve para mim e para você. Tem coisas maravilhosas que nós podemos estar vivendo enganados, sem compreensão, sem entendimento, e nós, como filhos de Deus, é o nosso direito de desfrutar de tudo aquilo que o próprio Deus conquistou ali na cruz, na pessoa de Jesus de Nazaré. Deixa seu like, deixa aí um comentário se você está gostando dos vídeos. Coloca aí a sua opinião, né? O que a gente precisa melhorar. Aqui a gente é um canal muito simples, mas a gente é muito aberto às opiniões e é muito importante o seu comentário. Eu quero ouvir o seu comentário, quero ler o seu comentário e, na medida do possível, vou estar respondendo todos vocês. Olha, é uma alegria ter vocês aqui. Eu agradeço muito. Um grande abraço a todos vocês. Graça e paz.